E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mister Beta. No vídeo de hoje, sugestão de inscrito, hein? E dessa vez veio do inscrito Hugo Fernando. E ele sugeriu pra gente falar sobre a Melanotaenia bosemani, tá? Também conhecida aí como peixe arco-íris bosemani, mas ficou mais conhecida aqui no Brasil, que na verdade é o nome original mesmo dela, de Melanotaenia bosemani, tá? E ele pediu também pra gente falar sobre os tipos delas, né? Mas isso aí vamos deixar para um próximo vídeo, tá bom, Hugo? Vamos fazer primeiro tudo sobre a bosemani. Então, desde já, muito obrigado pela sugestão, tá bom? Pra quem apoia a ideia da gente falar sobre os outros tipos de melanotênias, deixa aqui nos comentários e deixa o like também de vocês, tá bom? E bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre esse peixe que é lindo demais, né? É um peixe extremamente colorido, muito chamativo. A galera do aquarismo simplesmente adora esse peixe, que divide muitas opiniões a respeito do seu parâmetro, né? Em alguns sites, pessoas mesmos falam que a Melanotaenia bosemani vive em pHs alcalinos, tá? Bom, vamos tentar entender um pouquinho de onde esse peixe vem, tá? Ele é endêmico da Indonésia, ele vive em alguns riachos, lagos, né, e até mesmo rios. E alguns rios já comprovaram que o pH de lá estava girando em torno de 8.0 a 9.0, ou seja, muito alcalino, né? Logo, a dureza é bem elevada. Só que em alguns riachos também, lá da Indonésia, já foi encontrado esse animal em pHs mais baixos, como por exemplo pHs de 6.4, 6.6, até ali nos seus 7.0. Então podemos entender que é um animal extremamente adaptável, né? É claro que não é interessante que vocês coloquem esse peixe em pHs extremamente ácidos, porque de fato vocês vão fazer o animal sentir com isso, né? O animal vai acabar sofrendo e vai encurtar o tempo de vida dele. Então, para vocês terem a máxima eficiência, a máxima saúde desse animal, tentem sempre trabalhar dentro da faixa de pH dele mais seguro possível, tá? Bom, eu recomendo, tá? Se a gente for trabalhar na zona de conforto, eu recomendaria pHs levemente ácidos para quem tem aquários de pH ácido, como por exemplo 6.6 a 6.8. Se tiver no neutro, melhor ainda, tá? Quem tiver pHs alcalinos, para manter ali também na zona de conforto, 7.2 a 7.5 tá ótimo, tá? Até porque dentro de aquários não é tão fácil manter um pH tão elevado ou tão baixo, tá bom? Então é sempre interessante a gente manter aí um pH dentro da zona de conforto do animal, para caso, é claro que isso não deve acontecer, né, mas pode ser que aconteça, existir uma flutuação ali no pH, o animal acabar não sofrendo e saindo ali do parâmetro correto dele, tá? Bom, então entendemos esse ponto. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tamanho, né? É um peixe que pode chegar aí até 10, 11 centímetros, mas normalmente ele para ali, estaciona em 8 centímetros. Também é um animal grande, né? De qualquer forma. Além disso, é um animal de cardume, ou seja, geralmente um recomendado é de 5 a 10 indivíduos, tá? Dentro de um aquário aí, por exemplo, de 100 litros, um aquário compridinho, né? Então foquem mais no comprimento do que na altura ou a largura. Então é interessante que vocês mantenham sempre um grupinho ali, né, bem bacana, para eles poderem exibir o comportamento natural. Porque se colocar um ou dois, né, talvez eles fiquem mais acuados e não exibam também a sua coloração máxima, que é um grande chamariz desse peixe, né? É um peixe extremamente colorido, principalmente se colocado em boas condições dentro de um aquário, tá? Com, por exemplo, o espaço, pH correto, a temperatura também correta, que gira ali em torno de 25 a 30 graus, tá? Então, trabalhem bastante nisso. E a dureza também, que vai de 8 a 19, tá?
Então, peixe também bem versátil nesse quesito dureza. Vocês podem trabalhar com uma água ali mais mole, como também numa água mais dura. Aí fica a critério de cada um, vai depender muito do tipo de aquário que vocês possuem da casa de vocês, né? E bom, vamos falar sobre o comportamento. São animais extremamente pacíficos, eles não vão representar nenhuma ameaça para outros peixes. É claro que se tiver algum alevino ali de algum outro peixinho, eles vão comer, obviamente. São predadores, assim como boa parte dos peixes acabam predando alguns peixinhos de pequeno porte, né, como o próprio alevino. Então vocês precisam se atentar quanto a isso. Mas no quesito agressividade, podem ficar tranquilos. O máximo que vai acontecer, vocês formando um grupinho ali, né, um cardume, é que eles vão fazer uma disputa de território entre eles. Mas não passa muito disso, tá? É um arranca-rabo bem bobo mesmo. Não é nada, algo que vocês tenham que se preocupar, faz parte do comportamento deles. E também tem a disputa pela fêmea, tá? Então, geralmente, vocês vão ver os machos duelando ali, né? Fazendo uma briga pelo território para poder cortejar a fêmea. Bom, e falando em macho e fêmea, é uma parte muito fácil também de vocês distinguirem, tá? O macho, ele é muito mais colorido e é bem evidente isso. E maior do que as fêmeas também, tá? Então, nesse ponto, podemos entender que o macho é maior e mais colorido. Basicamente, é assim que funciona o dimorfismo sexual deles, tá? Tem uma expectativa de vida de aproximadamente 5 anos, se bem cuidado, pode passar um pouquinho disso, né? São animais onívoros, logo podem comer aí qualquer tipo de ração e pegam com muita tranquilidade. É claro que ofereçam sempre boas rações, né, galera? Para até exibir mais a coloração deles. Uma boa alimentação à base de, por exemplo, astaxantina vai exibir uma coloração linda nesse animal. E também podem servir alimentos vivos, alimentos congelados, que também vai evidenciar ainda mais a coloração deles, tá? E o aquário, como eu falei, um aquário aí de pelo menos 100 litros, com um comprimento bem interessante aí de pelo menos 80 centímetros para 1 metro. E muita planta, tá? Em seu ambiente natural, né, seu habitat natural, eles vivem em riachos com uma densa vegetação. Então é um animal que curte muita vegetação. Inclusive, a fêmea deposita seus ovos geralmente em vegetações, onde o macho vai lá realizar a fecundação, tá? Então, foquem bastante na planta, que é uma coisa que, além do peixe ficar lindo num aquário plantado, ele vai gostar bastante também, né? Então seria um pecado vocês não colocarem plantas para um peixe tão lindo quanto esse, né? O realce, o destaque que tanto ele quanto as plantas vão ter ali juntos, né? Formam uma harmonia muito bonita ali dentro do aquário. Então eu quero agradecer mais uma vez aí ao inscrito Hugo Fernando por ter dado essa sugestão de vídeo, tá? E deixa o like de vocês aqui se vocês querem ver aí mais vídeos sobre faunas e podem sugerir também, não tem problema nenhum. Se tiver no meu alcance, eu vou transformar em vídeo e dar os devidos créditos. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.